Making of Pedro da Peste, o herói do 7. A cultura do Estado nunca é demais dizer. Após a pandemia, tem que se fortalecer e os agentes culturais precisam se reerguer. Durante a pandemia, com um tal de lockdown, trancados em nossos lares para não pegar esse mal, recorremos à cultura e às artes em geral. Muitas lives de cantores, filmes, séries na TV. Cultura nos distraía para não enlouquecer. E agora é preciso aos artistas agradecer. Mas agradecer é pouco, você vai me dar razão. Sem poder viver da arte, com essa situação, cada artista precisa de ajuda de montão. Sabemos, não é fácil voltar tudo ao normal. Então juntos clamamos por mais apoio geral. Cultura forte de novo, isso é fundamental. O governo estadual, com sua capacidade, lançou grande edital para toda a sociedade e retomada cultural já virou realidade. Projetos contemplados, artistas a trabalhar. Um apoio necessário para nos aliviar. Dignidade voltou, nós não podemos negar. Fazedores de cultura com todo merecimento nas mais diversas artes mostram o seu talento. Prepare o seu aplauso e o seu contentamento. A criatividade do nosso interior, colocada à prova, mostra que tem seu valor, tendo total apoio de um jeito promissor. Apresento a você um projeto vencedor que ganhou o edital por mérito educador. Vai contar nossa história de jeito enriquecedor. Tema: bicentenário de nossa independência. Contado de um jeito com muita reverência, em formato de cordel, escrito com competência. Agora comprovamos de um jeito especial que investir em cultura é investir no social. Veja o making of desse projeto sem igual. Olá meus amigos, tudo bem? Muito prazer. Eu me chamo Adriano Ribeiro, sou músico profissional há mais de 20 anos. A minha história na música já tem mais de 20. Eu comecei ali com uns 4 anos de idade já cantando, participando de eventos e sempre foi minha maior paixão. E com o passar dos anos a gente procurou estudar e se aperfeiçoar. Hoje atualmente eu trabalho com música, dando aulas, ensinando tanto a parte de voz como professor de técnica vocal, mas também trabalhando com instrumentos como guitarra, contrabaixo, teclados, violões, ukulele, gaita, carrom, né? Ensinando muitas crianças, jovens, adolescentes, adultos e também terceira idade, né? Eu estudei pelo Conservatório de Música Brasileiro, foram alguns anos aí nessa caminhada. Eu estudei canto durante 10 anos, tanto canto erudito quanto canto popular, né? E me formei como maestro também. E atualmente, alguns anos para cá, já venho trabalhando bastante com trabalho de produção musical, produzindo grupos, bandas, cantores solos, né? Aqui na minha região. Eu sou de Barra Mansa, sul do estado do Rio de Janeiro, e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a minha alegria de poder ter participado desse edital, né? O edital Retomada Cultural 2, né? Foi um grande privilégio para mim poder fazer parte, né? Eu sou proponente, né, de um projeto. O nome do meu projeto é Pedro da Peste, o herói do 7. Foi uma ideia de um cordel, algo bem lúdico, algo muito que lembra muito um pouco da nossa cultura musical, né? E como músico, assim, eu amei fazer isso, porque traz a nossa memória uma das histórias mais importantes da nossa nação, que foi a nossa descoberta, a nossa colonização, né? Através dos portugueses, que conta essa história, né? A ideia desse cordel é contar, né, para as pessoas essa história, principalmente as nossas crianças, né? Que
saber um pouquinho mais, né? E dentro da nossa história, dentro do nosso projeto, nós temos, além da música, nós temos também ali algo engraçado, um pouco divertido, algo que deixa o projeto um pouco mais leve. E para mim foi um grande privilégio poder fazer parte desse projeto. Eu tive um projeto selecionado, né? Foi a minha primeira vez assim que eu me candidatei, né, a um projeto como esse, e pela primeira vez, né, me candidatei e já consegui. Fiquei muito feliz mesmo. Foi um prazer enorme, né, compor. E eu trabalhei basicamente dentro desse projeto cuidando das trilhas sonoras. Então eu usei alguns ritmos como samba, shot, vários nossos ritmos assim conhecidos, né, no Brasil, principalmente de regiões nordestinas, que é uma cultura que eu gosto bastante. Eu acho a música de lá sensacional e agrega muito, né, para a nossa cultura, para o nosso povo. Então, a criação desse projeto foi algo muito bacana, porém um pouco complexo em alguns momentos, né, onde a gente precisou ali ter um certo fino trato, um certo cuidado, mas emocionante, assim, é emocionante fazer esse trabalho, né? E eu vejo como muito importante também. Eu acredito que esse projeto, ele tem como, principalmente, assim, uma finalidade maior de nos incentivar, além da cultura, incentivar nós músicos também. Eu acho que esse projeto ele trouxe para nós uma importância muito grande no sentido de valorizar a nossa cultura, né? Principalmente aqui no sul do estado, onde eu moro, né? Que projetos como esse não são muito comuns nem rotineiros. Então, eu desde já deixo meu agradecimento, né, à nossa Secretaria de Cultura, né, Criativa e Econômica do Estado do Rio de Janeiro, pelo incentivo, né, a essa cultura, pelo incentivo para nós músicos, né, uma oportunidade ímpar para nós de poder produzir e trabalhar com algo tão legal que é falar um pouco da história do nosso Brasil, né? E acredito também que esse material ele possa ser futuramente um material usado até nas escolas mesmo, para ensinar as nossas crianças um pouco sobre a nossa história através da música também, né? Através do cordel, através da música. Quando criança, né, eu estudei pelos livros, né, e foi legal, li muitas histórias, né, sobre Dom Pedro, sobre Dom João, mas eu acredito que com a música, né, para essa nova geração, a música que é algo tão presente, né, na nossa vida e no nosso dia a dia, eu acredito que com a música, eu acho que seria algo sensacional, né, para que as crianças aprendam através das canções, através das cantigas. Então a minha alegria por fazer parte desse projeto, por ser contemplado nesse projeto é muito grande, e maior ainda, né, a alegria de ver a nossa Secretaria de Cultura se preocupando realmente com um tema tão relevante para a nossa história, porque afinal de contas é a nossa história, né, a história do nosso país, como tudo começou, né, até aqui chegamos, né, mas houve um começo, e esse começo foi muito importante. Então, para mim foi um grande privilégio fazer parte desse projeto e espero que a gente possa fazer parte de muitos outros aí, tá bom? Então, meus amigos, como eu falei para vocês, né, esse aí que está aparecendo para vocês, esse é o Ronald Oliveira, ele foi o nosso diretor artístico desse projeto. O Ronald teve uma importância muito grande aí, onde ele fez todas as pesquisas, anotou os principais fatos, né? Desde a partida da família real para o Brasil até o momento da independência, né? Depois disso, né, ele teve o desafio, né, que foi estruturar todos os acontecimentos em forma de um terço de cordel, né? Isso levando em conta a métrica, né, o estilo musical, o estilo literário, né, que exige. Mas o legal, gente, é que não é só um texto, né? Porque a proposta realmente foi um videobook animado, né? Foi o que nós fizemos. E com a proposta do audiovisual, né, teve que também criar um roteiro, né? E aí depois teve que tudo isso aí ser passado para o ilustrador. Então o trabalho do nosso
do nosso amigo Ronald Oliveira, ali foi realmente um trabalho excepcional, um trabalho de vanguarda. Foi muita pesquisa, tá, galera? Muita pesquisa mesmo. E realmente, assim, foi um trabalho brilhante, tá? Então, tivemos também um diretor artístico aí que trabalhou muito, suou a camisa com a gente nesse projeto. Bom, pessoal, até para que vocês possam conhecer um pouquinho mais toda a equipe, né, que trabalhou nesse projeto, eu tenho um lema aqui que eu sempre falo que ninguém é uma ilha, né? Então, eu fui o contemplado, né? Mas para que esse projeto acontecesse, outras pessoas muito importantes participaram, né, desse projeto, trabalhando com textos, narrações, questão da ilustração, que foi muito importante. Então eu vou apresentar um pouquinho para vocês aqui, tá? Agora, um pouquinho do que cada um fez, tá? Nesse projeto. E eu vou estar mostrando aí, tentando mostrar para vocês aqui com fotos, também para que vocês conheçam essa galera aí que tornou esse projeto, né? E esse sonho, né? Para mim, possíveis, tá? Então foi um trabalho muito legal. Mais uma vez eu quero agradecer demais, né, a Secretaria de Cultura, tá, e Economia Criativa, né, do Estado do Rio de Janeiro por esse projeto, realmente sensacional. Agora vocês vão conferir um pouquinho aí a nossa galera que trabalhou, tá bom, nesse projeto, para que esse projeto acontecesse. Valeu? Bom, pessoal, eu vou continuar aqui mostrando um pouquinho para vocês aí, um pouco mais a fundo do nosso projeto, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da ilustração, tá? Que foi uma parte, assim, que deu bastante trabalho, mas foi algo realmente muito legal de se fazer. Interessante dizer que, enquanto o nosso ilustrador já estava trabalhando no projeto, nosso amigo Aguinaldo Borges, né? Vou colocar aí também uma fotinha do Aguinaldo para vocês conhecerem ele. O Aguinaldo já estava gravando, né, as trilhas sonoras, o que foi muito bom para mim, né, como eu havia falado para vocês lá no início, que me ajudou muito, já tendo um pouco das trilhas, do ritmo, como ele iria ler, como ele ia contar a história, né, eu já pude começar a trabalhar a questão rítmica, né, a parte musical. Então todo o trabalho ele foi feito de forma muito conjunta, né, muito cooperativa, vamos dizer assim. Né? E para essa missão, né, o cordel ele é um estilo assim, um estilo bem difícil, né, de você trazer ele para uma animação e realmente foi um grande desafio, né? E para essa missão a gente contou com a grande participação do designer, ilustrador, diagramador Wagner Lanes, né? Eu vou colocar também ele aí para vocês conhecerem um pouquinho do Wagner, tá? E ele estudou, assim, ele teve que estudar muito o estilo, a forma de ilustrar, para conseguir captar realmente os traços, né, de forma exata. E o resultado ficou incrível, né, como vocês podem ver aí no projeto, ficou sensacional mesmo, assim, né, a parte dos desenhos e tal, os traços ficaram incríveis. E é muito legal também que a gente teve a participação também do Juliano, também, que foi um outro amigo que também cooperou nessa parte aí da parte da ilustração, né? Então é muito legal você ver que o Juliano é daqui da minha região, né? Então assim, o nosso edital ele foi rompendo barreiras aí, né? Foram vários amigos de vários pontos do país envolvidos, né? Nesse projeto e tentando realmente levar, né? Levar o melhor para você aí, para que você possa realmente apreciar um trabalho muito bem feito e feito com muito carinho, tá bom? Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre a minha parte, né, especificamente no projeto, a parte da trilha sonora, né? Por que essa parte é tão sensacional de fazer? Porque é onde você consegue trazer e captar toda a emoção e toda a parte da ilustração, né, dessa história. Então, quando eu comecei a trabalhar nas trilhas, para mim foram duas coisas foram muito importantes assim que me ajudaram muito a
a desenvolver a ideia da trilha. A primeira coisa, óbvio, foi o texto, né? O texto me ajudou muito, porque o texto, a própria história, né, foi me ajudando. Mas uma outra coisa que me ajudou muito foi a narração também, né? Ouvir a narração, conhecer o ritmo da narração. O narrador que trabalhou no projeto, também ele tinha uma forma muito bacana ali de falar, uma cadência muito interessante. Então eu procurei usar também essa cadência, né, da voz para criar o próprio ritmo, né? Uma outra coisa também que me ajudou muito foi a ilustração, né? Que era ter as imagens assim. No comecinho, né, o ilustrador estava trabalhando ainda, então eu não tinha todas as imagens. Mas logo que as imagens chegaram para mim, pelo menos as primeiras, eu já comecei a sentir um pouquinho a pegada. E aí a escolha pelo estilo musical, ela veio muito devido ao que eu vi através da narração, que eu vi através das ilustrações. Por exemplo, eu usei vários elementos aqui, né? Por exemplo, toquei piano, né, em algumas músicas. Só que eu alterei um pouco esse som para o som de acordeon, então usei o som mais de acordeon. Usei também gaita, né, a gaita tradicional. Acho que eu tenho uma aqui, ó. Posso mostrar um pouquinho para vocês, tá? Se vocês quiserem ver. Uma gaita, tá? Uma gaita padrão. E algumas partes eu usei gaita também. É um som bem característico, ó. Né? Algumas obras aí muito conhecidas. Né? Então, assim, a gente tem um som muito peculiar. Eu achei que foi um achado muito legal para essa composição. Questão de ritmo também, eu trabalhei um pouco com marchas, toquei bateria, né? Então eu usei ritmos, algumas cenas assim onde a gente tem falando ali sobre invasão, sobre guerra, se eu não me engano ali tem um texto, né, que fala sobre Napoleão e tal, e aí eu coloquei um som de marcha, um rufar, né, de caixa de bateria, né? Então também fiz essa gravação manualmente tocando. E uma coisa também muito legal que eu usei no meio é um instrumento que eu fiz aqui para os meus alunos, aqui na minha escola, né? Que nada mais é que uma garrafinha, né? Uma garrafinha descartável. E eu coloquei arroz aqui dentro. Algumas eu tenho também, coloco feijão. Isso aqui ajuda muito a trabalhar a questão do ritmo, né? Eu uso muito para minhas aulas de musicalização infantil. E aí, quando eu comecei a ouvir, eu me senti levado, né, por esse ritmo, me senti levado por essa ideia de trazer algo desse tipo, assim. Eu acho que foi muito legal. Quando vocês ouvirem aí o projeto completo, acho que vocês vão gostar, tá? Então, assim, a parte criativa foi, sem dúvida, uma parte muito, muito gostosa de fazer, porque como músico, né, tocar, cantar, fazer música sempre é um prazer muito grande. E quando você tem um tema tão rico em uma questão cultural, fica muito mais prazeroso. Então, como eu já havia falado, eu usei elementos do samba, né, do forró, né, alguma coisa assim eu puxei do frevo, né, eu tentei trabalhar bem os ritmos nordestinos, né, para esse projeto, e não os ritmos, né, aqui da minha região, por exemplo, como o pop, o rock, né, que são ritmos que eu toco bastante, mas para esse projeto especificamente, eu deixei esses ritmos um pouquinho de lado e abracei uma cultura diferente. E acho que foi realmente muito legal, né? As ideias elas foram surgindo conforme a gente ia executando cada fase do projeto, né? Conforme eu ouvia a narração, sentia o ritmo, falava, olha, aqui eu acho que vai encaixar alguma coisa mais voltada para o samba, né? Aqui eu acho que vai ser uma coisa mais voltada para o frevo, né? E assim a gente foi trabalhando para tornar a história também bem lúdica, mas
tornar uma experiência musical também muito interessante, né? E aí tem algumas coisas também que eu procurei fazer dentro da nossa história, que são coisas do sound designer, né? Que é efeitos sonoros, algumas coisas que acontecem. Por exemplo, esse chocalho mesmo que eu mostrei para vocês, eu usei para esse tipo de atividade, para fazer um efeito sonoro, né? Som de cavalo e tal. Tudo isso eu acabei produzindo aqui, fazendo comigo mesmo. E a gravação é algo muito interessante, né, cara? Algo que o sound design é algo muito legal, que você consegue aprimorar ali em algumas partes do texto. Então foi muito legal, cara. Foi muito legal fazer esse projeto pensando, principalmente para mim, que sou da região sul-fluminense, não é muito estilo musical, né, que a gente costuma tocar aqui. Então, para mim foi muito legal, porque me fez lembrar até quando eu comecei a aprender a tocar instrumentos, que eu tocava outros estilos, né? Então, realmente, assim, essa parte da trilha sonora foi uma parte que levou um bom tempo, assim. Eu acredito que eu trabalhei essas trilhas, composição e tal. A parte de composição foi bem rápida, assim. É algo que eu já estou bem acostumado a fazer, não só com esse estilo, mas com outros estilos. Mas eu acho que a parte da gravação, a organização de cada instrumento, tentar sentir realmente o ritmo, eu acho que levou um bom tempo ali. Levou, acho que uns 3 a 4 meses, assim, trabalhando com bastante cuidado e capricho diariamente, né, nessas trilhas. Ok? Bom, pessoal, como eu havia falado, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui agora dentro do projeto, tá bom? Aqui eu tenho o programa, tá, de gravação que eu uso para fazer os meus vídeos, para produzir meus materiais aqui no estúdio, tá? Eu uso o programa chamado Reaper, tá? Ele é um software profissional de gravação, edição de áudio, né? E tanto para voz quanto para instrumentos também é uma plataforma incrível. Eu já estudo ele há muitos anos, já produzo com ele há muitos anos. É o programa que eu mais tenho domínio, né, para trabalhar. E esse projeto ele foi todo montado aqui, tá bom? Aqui eu usei para gravar os instrumentos, como eu falei para vocês, baterias, os teclados, né, os acordeons, a gaita, tá? Toda a parte de áudio foi gravado aqui. Aqui eu tenho a voz, tá? Vou mostrar para vocês do jeitinho que eu recebi. Aqui eu tenho a voz do nosso locutor, ok? E aqui eu vou mostrar para vocês o áudio dele cru, tá? Eu vou contar para vocês um fato especial envolvendo o Brasil, uma colônia real, 200 anos depois, de perto de Portugal. Portugal colonizou a que queria mandar. O povo então contestou que precisava mudar. Entenderam? Então aqui tá só o áudio cru mesmo, só a voz dele. Até mesmo quando ele me enviou o material, eu procurei ajeitar um pouquinho a voz dele, colocar um reverb, uma presença ali, para que a voz ficasse mais gostosa também quando você ouve, principalmente se você for ouvir num fone, ouvir num lugar mais aberto. Então eu procurei fazer isso também aqui. E aqui eu vou mostrar para vocês agora uma das trilhas, tá? Que eu fiz aqui. Foi essa daqui, ó. Aí agora vocês vão ouvir a música, a narração com a trilha. Vamos ver se vocês vão conseguir sentir a diferença aí agora. Vamos lá. Eu vou contar para vocês um fato especial envolvendo o Brasil, uma colônia real, 200 anos depois, de perto de Portugal. Portugal colonizou a que queria mandar. O povo então contestou que precisava mudar. Um dia isso acabou. Nós vamos lhes explicar. Prestem bastante atenção, para nunca se esquecer a história que eu vou contar. Entenderam? Espero que vocês tenham conseguido ouvir legal aí. Vou mostrar aqui para vocês agora somente a trilha, tá? Aqui eu posso aumentar um pouquinho o volume dela.
Esse aí sou eu mesmo tocando gaita, tá? Foi tudo gravado de maneira bem orgânica. Vamos voltar para a tela principal. Ok. E qual a ideia aqui, cara? A ideia é a gente não poluir demais a narração, tá? Tentar deixar uma narração um pouco mais limpa, uma narração que as crianças, as pessoas que vão ouvir o videobook, eles possam ter a experiência de ouvir uma música gostosa no fundo, mas sem que isso comprometa a parte de entendimento mesmo, né? Onde está a história, onde está sendo contada a história e tal. Então é importante que a música ela vista bem, né, com a voz dentro dessa produção aqui, tá? E tem outras trilhas aqui que a gente fez, né, seguindo, como eu falei para vocês, conforme vai mudando um pouco o cenário da história, a gente vai mudando também a trilha, ok? Aqui, por exemplo, Tendência. quando ele chega aqui no finalzinho, ó, Pedro de Alcântara, libertador do Brasil, quarto filho de mudou o ritmo, tá vendo? que Joaquina pariu, nascido em Portugal e que um dia partiu. Porque mudou a voz do cantor, então a gente muda também, mudou a voz do locutor, quer dizer, então a gente muda também um pouquinho a dinâmica ali, tá bom? E assim foi feito, cara, todo o projeto, tá? A gente procurou dar bastante ênfase assim, em ter uma música bem legal no fundo, mas sem que isso atrapalhasse o conteúdo que está sendo passado, tá bom? Porque a música também é o conteúdo da história, a música também é muito importante, mas se a música ficar muito alta ou tiver muitos sons agressivos no meio, fica difícil da pessoa entender o que está sendo falado ali, tá bom? Então, assim, depois desse processo aqui, o que eu vou fazer com todo esse áudio? Eu vou juntar tudo isso em um áudio só, tá? Que a gente chama aqui na produção musical de mixar, né? Onde eu tô, na verdade, eu já estou fazendo a mixagem, que é onde eu estou equilibrando os volumes, organizando a questão dos reverbs, delay, questão de um instrumento ou outro que era um pouquinho mais alto, outro que era um pouquinho mais baixo. E aí depois vamos para o processo final, que aí sim é a masterização do som, que é quando a gente vai deixar o som pronto, tá? Que é quando você vai receber aí o som em casa, quando você for acompanhar o nosso videobook, quando você estiver aí curtindo o nosso material, você vai receber ele pronto, né? Com aquele áudio já completamente finalizado. Fala pessoal, então esse daí é o nosso making off. Quero agradecer a todos vocês aí por ter acompanhado. Espero que vocês possam compartilhar, né, e que esse videobook ele chegue até a sua casa, né, e que ele te ensine um pouquinho mais sobre a nossa história, sobre o nosso Brasil, ok? Eu quero também deixar registrado aqui o nosso agradecimento, né, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, né, e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né, a SEC. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, né? Esse projeto Retomada Cultural, sem dúvida, foi um projeto que abençoou muito, né, a todos nós, músicos, produtores, artistas de maneira geral, né? Então, muito obrigado a todos aí. Foi um prazer, realmente, trabalhar nesse projeto. E a gente se vê aí nos próximos, tá bom? Valeu! Tchau, tchau!